Olá, eu sou Lilian Abreu e o programa Meu Brasil de hoje veio participar da passagem das tropas de Santa Catarina para o Paraná. A comitiva paulista percorrerá 1.700 quilômetros do histórico caminho das tropas, saindo de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, com destino a Sorocaba. O programa Meu Brasil acompanhou a passagem de estados entre Santa Catarina e Paraná, que se localiza na metade de toda a jornada. Um momento significativo e de grande emoção aos participantes da comitiva e comunidade catarinense e paranaense, de Mafra e Rio Negro presentes. Foi a cerimônia de troca de bandeiras na passagem da fronteira dos dois estados, realizado na histórica ponte metálica inaugurada de 1896. Estou com a Larissa, que é turismóloga, e a Jussara, que é secretária de Turismo e Cultura de Rio Negro. Isso. Qual a importância desse evento que está acontecendo agora? Para nós, rionegrenses, estamos bem felizes com a passagem dessa comitiva aqui, principalmente agora com essa retomada do turismo, né? Onde as pessoas ficarem em suas casas e estão buscando por algo. Então, aliar o turismo, a cultura do povo, as tradições, a esse resgate da história, para nós, rionegrenses, é muito importante. E está aqui a nossa turismóloga Larissa, que pode contar um pouquinho da história, da importância da passagem dos tropeiros aqui por Rio Negro. Essa comitiva está passando hoje aqui pela nossa cidade, nada mais é do que um resgate, né? Porque como é que surge Rio Negro? Da onde que vem a pequena vilinha do Rio Negro? Vem justamente da necessidade que os tropeiros tinham de ter ao longo do caminho deles pousos seguros para eles. Aí que começa a nossa história, né? Que começa primeiro uma pequena vila, que vem chegando mais imigrantes, e aí vai crescendo, surge a nossa bela Rio Negro. Exatamente. Aliado então agora a parte cultural, a parte do turismo, trazendo o pessoal aqui para Rio Negro. Márcio, estamos vivendo um momento histórico, que é o caminho das tropas. E aqui, onde a gente está, né, essa passagem que é Rio Negro, que é um marco histórico, isso? Sem dúvida. De um estado para o outro? Sem dúvida nenhuma. Nós estamos na fronteira de Santa Catarina com o Paraná, na nossa Rio Negro, que me traz muitas recordações. Esse local onde nós estamos, o Clube dos Tropeiros, aqui eu recebi a Comenda Tropeira, que foi uma das maiores honrarias da minha vida. E hoje, voltando nesse local, e justamente motivado pela passagem da comitiva paulista, que refaz tanto o caminho histórico das tropas, que foi baseado justamente num projeto saído daqui, da fronteira do Paraná com Santa Catarina, que é o corredor turístico Caminho das Tropas. E fale um pouco desse trajeto. Então, no estado do Paraná, ele inicia aqui, né, vai até Sengés, que aí faz divisa com Itararé. Mas o caminho todo, que vai do sul até Sorocaba, é um caminho que leva aquilo que nós temos de mais rico da história brasileira. Por quê? Porque o tropeiro, ele criou possibilidades. Por onde ele passou, ele deixou riquezas, tanto econômicas como culturais, né? Entre usos e costumes, né? Então, quando nós falamos do caminho das tropas, nós estamos falando de 4 estados, né? Nós estamos falando de onde hoje é o Rio Grande do Sul, que quando o caminho das tropas iniciou, não se tinha essa denominação, né? A província de São Pedro. E esse caminho, então, por onde passou, criou essa possibilidade da transformação de lugares inóspitos em freguesias, vilas e cidades, né? E que é o caso da nossa Rio Negro, que hoje estamos aqui celebrando a passagem dos nossos amigos, dos nossos queridos amigos desta tropeada paulista. Márcio, como o tema tropeirismo
traz tanta importância para a nossa cultura e história nacional? Eu digo que a figura do tropeiro é a figura do herói brasileiro, né? Eu tive a oportunidade que Deus me dá de ser compositor. E eu pergunto na minha música quem é esse tropeiro? E termino dizendo, é o herói brasileiro. Então nós vamos conhecer agora um tropeiro legítimo, né? Arival Soares de Lima, que é a história viva e vai poder nos contar muito mais do que aquilo que eu te disse, né? Eu, como tropeirista, pego um recorte da história. E ele já conta o que ele viveu. Ele conta uma experiência vivida, e nada melhor que a experiência vivida para nos ensinar. Seu Ari, como que eram as tropeadas? Como que funcionava? Como que A era? tropeada era o gado e os animais eram conduzidos pelos homens a cavalo, né? Os tropeiros. Os tropeiros que conduziam, não tinha caminhão, não tinha outro meio de transporte. Então, Eles retiravam de um local e levavam... lá do Rio Grande do Sul levavam para Sorocaba, na feira de Sorocaba, ou traziam aqui na Lapa, eles compravam e daí vendiam para a feira de Sorocaba. Mas antes de sair a feira de Sorocaba, eles levavam até Vila Rica, né? Que hoje é Ouro Preto. Tudo depende do clima e do como clima. as circunstâncias, né? Então, nós, por exemplo, andamos 6 km por hora, né? 6 km por hora. E a tropa é a mesma coisa. Porque uma tropa que sai lá do Rio Grande do Sul, para você levar ela lá no Nortão, lá, em Minas Gerais, ela não pode, tem que andar devagar. Porque senão ela vai emagrecer e vai morrer na estrada. E o senhor viveu todo esse momento? Não para lá, né? Mas nós trazíamos... Era mais na sua região? Nós trazíamos tropa lá do Pinhão, para Porto União e União da Vitória. Nós fornecíamos o açougueiro ali, né? Nós trazíamos 3, 4 tropas por ano ali, né? E como que era a vivência na tropa? Parava, um era que fazia comida, Nós sempre era assim, viu? que tocava uma moda, como que Sempre era? tinha um violeiro, um gaiteiro, né? Era animada, então. Animado, né? A gente parava para cestear, né? Para almoçar, para posar, né? Também, já tinha os lugares certos, né? Que a gente posava, né? E que tinha que ter invernada, mangueira para a tropa posar, né? Então era assim, né? E tinha o cozinheiro, né? Que tinha que fazer café cedo, né? Levantar de madrugada, fazer café para o pessoal tomar café e continuar E tropeando. esse café tinha que ser bem gordo. Bem gordo, um viradão de feijão e com carne de porco frita, assim. Mas o cozinheiro saía na frente, né? O cargueiro com bruaca. Então a bruaca é uma bolsa onde você carrega os mantimentos e outras coisas, né? Assustei com o nome. Bruaca era uma bolsa, então, que colocava... No lombo da mula, com uma cangaia feita de madeira, assim, ó. Punha aquela cangaia no lombo da mula, tinha duas partes assim, ó. E daí transportava o Daí alimento. enroscava uma tira de couro da bruaca naquelas Entendi. madeira aqui, sabe? E aí o cozinheiro saía de madrugada. Ele tinha que ir na preparar o frente. almoço. Fazia o café, carregava as bruacas nas mulas, né? E ia lá onde era previsto o almoço. E a tropa seguia a passo. Não troteava quer dizer andar mais ligeiro, né? Então, Qual que era a média de animais que era levado? o Cristóvão de Abreu, por exemplo, passou por aqui com 3.000 muares de cavalo, 500 cabeças de gado e 130 peões. A primeira tropa que passou para ir lá. A primeira tropa. Então era grande, bem grande, senhor. Era bem grande. Mas tinha que abrir picada, era um sertão inóspito, só tinha índio, fera. Então os peões, eles iam, roçavam, preparavam uma picada até a certa altura e a tropa esperava. Daí a tropa ia até lá, de lá eles faziam mais um tanto, né? E tudo isso aconteceu porque ele era topógrafo, se guiava pelos astros, senão não tinha conseguido nunca.
Estou ao lado de duas figuras importantes para a história do tropeirismo. Seu Arival, com 86 anos, uma história viva, né, seu Arival? E o Márcio Assad, que é esse projeto lindíssimo de aprendiz de tropeiro, que vai de geração em geração, né, Márcio? É verdade, nós temos que amplificar a voz do seu Arival e dos seus Arivals que existem ainda hoje no Brasil, com muita saúde, com muita dedicação. E isso é que me inspira, né? Quando eu sou compositor e faço as canções falando sobre tropeirismo, e me deu uma vontade agora de recitar, falar, né? A poesia que virou canção, que é o Quem é esse tropeiro, que eu diria o seguinte, em homenagem ao seu Arival. Quem é esse tropeiro que desperta na alvorada, toma um mate bem cevado, arruma a tropa e vai para a estrada? Quem é esse tropeiro do sul, paulista ou mineiro? Ele é um grande campeiro, nosso herói brasileiro. Quem é esse tropeiro que desperta na alvorada, sorve um mate bem cevado, reúne a tropa e vai pra estrada? Quem é esse tropeiro de pousos invernadas, que é saído do Rio Grande, tem destino Sorocaba? Quem é esse tropeiro de chapéu de abas largas, com seu lenço no pescoço e de botas desgastadas? Quem é esse tropeiro que comanda uma manada, braço forte e altaneiro, segue firme na jornada? Exilda, qual a importância do Clube dos Tropeiros? Bom, Lília, falar do Clube do Tropeiro, eu tenho que voltar um pouquinho. Por que o Clube do Tropeiro? Como você conheceu hoje um tropeiro nato, e quando a gente chegou em Rio Negro, no ano de 2000, a gente conheceu um grupo de adeptos ao tropeirismo e eles estavam fundando o Clube do Tropeiro no papel. Aí a gente resolveu ter a nossa sede e aí construímos o nosso galpão com a finalidade de resgatar a história do tropeirismo no Paraná e principalmente em Rio Mafra, e resgatando a cultura, os costumes do tropeirismo. Então essa foi a importância, né, desse nosso galpão. E hoje eu posso dizer para você que a gente recebe aqui as escolas tanto de Rio Mafra, inclusive a universidade, ali a UNC, pessoas que vêm, que têm a curiosidade em conhecer o que foi o tropeirismo. E aí o tropeiro nato que está aí com 86 anos ainda para contar, né, essas histórias, traz a história, né, viva, que foi um tropeiro, né, está aí vivo, e a gente tem a oportunidade de presentear nossos riomafrenses com essa história e vocês hoje também, né? Então essa foi a importância do nosso galpão. Quem é esse tropeiro do sul paulista ou mineiro? Ele é um grande campeiro, nosso herói brasileiro. Estou com 3 integrantes da comitiva paulista que está fazendo um trajeto, né, do Caminho das Tropas, e eu quero que vocês contem para nós essa experiência. Primeiro, vamos nos apresentar. Bom, boa noite, Lília, boa noite a todos. O meu nome é Givanildo de Araújo, estou conhecido como Araújo lá na minha cidade. Eu sou o Zé Roberto Longini, nós somos de Assis, somos participantes da comitiva paulista. Eu sou o Luiz Antônio Longini, irmão do Zé Roberto e participante da comitiva paulista. Araújo, conta para nós as dificuldades, os obstáculos e essa experiência desse trajeto. Em 2006, nós tivemos aí no mundo do tropeirismo uma grata surpresa, onde nós descobrimos
naquele momento que existia um caminho das tropas, um caminho que saía de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, até a cidade de Sorocaba. Esse caminho, por muitos anos, os tropeiros vinham de São Paulo e buscavam mulas, agariavam, né, reuniam mulas ali na região de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, e conduzia até Sorocaba, até as feiras, e lá era comercializado essas mulas para o Brasil inteiro. Bem, em 2006, nós que já somos tropeiros, que participamos de associações, que já fazemos cavalgadas, né, na nossa cidade e na nossa região, descobrimos que existia um caminho que atravessava 4 estados, praticamente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e um grande trecho de São Paulo, conduzindo essas tropas. Nesse momento surgiu em nosso coração a vontade de fazer esse caminho. Então nasceu uma ideia. Nasceu uma ideia, surgiu um projeto e aquela vontade, né? A gente se reuniu os amigos, né? 5 amigos hoje compõem a Comitiva Paulista. Nós temos o Delcio Teodoro da cidade de Birigui, temos o Gustavo Palone da cidade de Oswaldo Cruz e eu, o Zé e o Luiz somos da cidade de Assis. Eu sei que vocês têm um projeto na cidade sobre o tropeirismo. Como que funciona? Bem, a Associação dos Tropeiros de Assis, da qual nós fazemos parte, ela tem 23 anos. É uma associação que surgiu através de um grupo de amigos que se reuniram, começaram a cavalgar entre si, com as suas crianças, com as suas esposas, e de repente tomou forma e aí falaram, olha, vamos fazer algo mais profissional, algo mais concreto. Então se reuniram, fizeram uma ata, fizeram um estatuto, elegeram um presidente, um vice-presidente, tesoureiro, secretário, e essa associação hoje ela tem 23 anos, ela se reúne todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, ela tem um compromisso de fazer uma cavalgada por mês e nessas cavalgadas a gente tem o intuito de manter a tradição da cultura tropeira. A tradição através da dança do catira, das festas folclóricas e também temos um lado filantrópico, que nós visitamos asilos, visitamos escolas, fazemos aí uma roda de viola com os idosos e a parte filantrópica que é agariar agasalhos, leite, fraldas geriátricas, ou seja, além de manter a tradição da cultura tropeira, essa associação também tem esse lado filantrópico. E a gente ressalta e gosta de ressaltar essa parte, porque às vezes o pessoal vê um grupo de amigos se reunindo, eles fazem cavalgada, ou eles pedalam, eles andam de moto, né? Mas tem um significado por trás de tudo isso, e principalmente para nós, que é a nossa associação com 23 anos, tinha criança lá de 5 anos, que hoje já são homens formados, né? E que também segue esse exemplo para os seus familiares. Luiz, fala um pouco sobre a estrutura da viagem. Então, Lilian, antigamente era diferente de hoje. O pessoal não tinha o conforto que tem hoje, né? Então era a primeira viagem, para você ter uma noção, que trouxe as musas para cá foi em 1735. Foi Cristóvão Pereira de Abreu, né, que trouxe essa tropa. Eram 3.000 mulas. Pra você ter uma ideia, ele gastou mais de 1 ano para fazer esse trajeto, de Cruz Alta até Sorocaba. Então veio abrindo picada, passando para os rios Anado e tal. Então hoje melhorou muito já essas estradas, né? E a gente tem uma estrutura muito boa hoje, né? A gente tem um caminhão que carrega o feno, que a gente trata dos animais, a ração balanceada. Nós estamos em 5 amigos, né? 5 cavaleiros que têm essa paixão de andar de mula, de a cavalo, de fazer viagem. E a gente conta, um dos 5, ele é veterinário e gosta dessa lida, entendeu? Então ele está junto com a gente. Então, e a importância de cuidar dos animais. Então hoje a gente tem um veterinário junto, a gente tem um motorista e ele é o ferrador que cuida das ferragens, dos sapatos, né? Das nossas mulas aí, que não pode faltar, né? E as mulas nossas são muito bem, são muito sadias, já estão acostumadas, a gente já fez outras viagens, não grande igual essa, né? Essa é uma viagem muito grande, de bastante tempo e tal. Mas a gente tem uma estrutura muito boa para essa viagem, né? E ração balanceada para a tropa. Então, assim, para nós é muito gostoso estar fazendo isso, porque a gente gosta, tem uns animais bons, né? E se torna mais fácil. Então a gente tenta valorizar isso aí, não esquecer. Por isso que a gente passa nas escolas e falam das mulas, da diferença da mula do cavalo, de essa rota de tropeiro aqui, que é muito importante, que todas essas cidades foram fundadas no casco das tropas, né? Tudo começou aí. Então isso que é a história e é o nosso objetivo, passar isso para as crianças, para os jovens aí que não sabem dessa história, né? E a gente, eu acabei de falar, a gente acaba esquecendo disso aí. Então, eu acho que é esse o nosso objetivo.
Você quer deixar alguma mensagem, Araújo? Olha, Lilian, nós da Comitiva Paulista que temos que agradecer, né? Nós fomos recebidos lá no Rio Grande do Sul e aquele povo maravilhoso nos acolheu. Da mesma forma, em Santa Catarina, o pessoal foi um pessoal muito acolhedor, maravilhoso. E todos os povos, a gente tem uma grande dificuldade, a dificuldade de falar adeus, de falar um até breve, porque a gente acaba se ligando com as pessoas, a gente acaba criando um elo, e é um elo de amizade, de fraternidade, e o Rio Grande do Sul foi muito importante para nós, Santa Catarina foi muito importante, hoje nós estamos aqui, acabamos de fazer o trajeto de Mafra até Rio Negro, já fomos muito bem recebidos pelo pessoal aqui de Rio Negro, pelo CTG, que está nos acolhendo no dia de hoje, então da Comitiva Paulista fica esse agradecimento imenso a esses dois estados, a esses brasileiros que nos recebeu. E segue aí a Comitiva Paulista nas redes sociais, pelo Instagram, Comitiva Paulista, que no dia 19 e 20 estaremos chegando lá em Sorocaba e a gente aguarda vocês também para contar o restante dessa história, mais esses 800 quilômetros que nós vamos percorrer aí, como foi as aventuras e tudo que aconteceu e as novidades que a gente tem por esse caminho. Esse belo caminho que os tropeiros fizeram e que deixaram gravados aí, ó, no solo brasileiro, uma rota de muita história e de muitas riquezas que a gente não pode deixar esquecido. E o programa Meu Brasil vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Fui criado na campanha e deixou-se levar.